Essa música marcou uma época muito forte na minha vida, em que eu estava assim prostrada, sem entender nada. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma satisfação enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por este momento tão importante em nossas vidas, aonde buscamos na Tua Palavra comunhão contigo e sustento para a nossa fé. Capacita-nos, Senhor, ao entendimento do estudo e principalmente, Senhor, nos fortaleça para que tenhamos condições de praticar e transmitir aos que nos cercam. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Adoração para toda a vida. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Salmo 104, verso 33. Em suas palavras é possível observar que realmente ele é alguém que adora a Deus em espírito e em verdade. Alguém que coloca em primeiro lugar Deus e o seu reino. Alguém que tem a convicção absoluta de qualquer coisa que for realmente bom para ele seria acrescentado graças a essa forma de adoração e apego que ele tem com as coisas de Deus. E é nisto que o tema dessa semana irá aprofundar. Adoração para toda a vida. No segundo tema, levante as mãos no santuário. Irmãos, aqui nós temos o estudo do Salmo 134, em paralelo com Números, capítulo 6, verso 24 a 26. Equivocadamente, algumas pessoas interpretam que o povo abençoa a Deus no santuário e que Deus abençoa seu povo desde Sião. Isso é um equívoco. Jamais alguém humano, mortal, vai abençoar a Deus. Deus é que abençoa as suas criaturas, abençoa todo aquele que nele crê. Ele é o doador, ele é a bênção viva. Nós somos receptores dessas bênçãos. Nós podemos transmitir essas bênçãos às pessoas que nos cercam. Esse é o contexto. Se a gente observar o que está escrito no Salmo 134, em momento algum deixa margem para isso. Muito menos em Números 6, 24 a 26. Se nós observarmos Números, capítulo 6, verso 24 a 26, lá Deus orienta os sacerdotes a estender as mãos e abençoar o povo. E aqui em Salmo, no capítulo 134, ele diz, erguei as mãos, mas no sentido de louvar, de bendizer, né? De bendizer a Deus. Quer dizer, um ato de adoração. Então, em nenhum desses dois textos bíblicos dá margem para esse equívoco que algumas pessoas interpretam de que poderia haver essa ideia do povo abençoar a Deus, né? Mas Deus, sim, sempre abençoa o seu povo. E levantar as mãos no santuário é um ato de bendizer
e de louvar a Deus. Cada um adora a Deus daquela forma que melhor ele se sente. Então, alguns erguendo as mãos, alguns mergulhando no íntimo da conversa com Deus. Mas o fato é que, de uma forma ou de outra, adorar a Deus em espírito e em verdade é algo muito significativo, que foi digno, inclusive, de destaque nas orientações do próprio Cristo. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, no verso 23, ele faz esse comentário. Que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que assim o adorem. E esse salmista aqui, com certeza absoluta, já era um desses, já há centenas de anos antes de Cristo. O terceiro tema, cantem ao Senhor um cântico novo. Aqui nós estudamos o Salmo 33, o verso 3, o Salmo 40, verso 3, o 96, 1, 98, 1, 144, 9 e o 149, 1. Irmãos, todos esses salmos aqui mostram essa ideia de sempre estar renovando diariamente a relação com Deus diariamente. Porque cada dia novo é uma experiência nova, é um novo abraço nas novas bênçãos do Senhor. Nós continuamos vivos e isso é motivo para bendizer a Deus e especialmente um cântico novo, uma experiência nova de vida. No momento da agora nós temos consciência plena dele, mas daqui para frente tudo é novo. Por isso que estar sempre disposto a bendizer ao Senhor e ter a disposição de abraçá-lo com um cântico novo todos os dias, com uma forma renovada de conversar com Ele, seja cantando, seja salmodiando, seja orando, seja conversando com Deus, seja se dispondo a cumprir com a missão. Cada dia é uma nova experiência, é um cântico novo na nossa vida. É como se a nossa vida, conectada com Deus, fosse um cântico perfeito o tempo todo. E isso é viver conectado com o Senhor. Só de amanhecer vivo, ter consciência que estamos vivos porque Ele nos mantém vivos e nos oferece essa oportunidade de cumprirmos, de alcançarmos a vitória na nossa missão. Isso é motivo maravilhoso de sempre estar louvando e de cantar ao Senhor sempre um cântico novo, de viver sempre uma experiência nova. Não é para menos que já Isaías, no capítulo 42, versos 10 a 12, também tinha essa ideia. No Apocalipse, capítulo 5, verso 9, e no Apocalipse também, no capítulo 14, verso 3. De Gênesis ao Apocalipse, temos a ideia sempre de renovarmos o nosso coração com experiências novas. E lembrando que naquele grande dia, de forma escatológica, literalmente teremos um cântico novo. A Bíblia apresenta sempre essa ideia de cânticos ao Senhor. Mas porque o cântico está relacionado com as nossas experiências individuais e a nossa experiência coletiva diante de Deus e diante dos homens. O cântico do Cordeiro é o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés é o cântico de Moisés. O cântico novo é para todo aquele que for viver a experiência nova, escatológica, que nós temos conhecimento na palavra de Deus. E a experiência do dia a dia é sempre um cântico novo ao Senhor. No quarto tema, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Uma pergunta interessante aqui, apresentada no Salmo 15, uma leitura gostosa realmente, expondo um exemplo de pessoas dignas, de pessoas de bem, de pessoas que são totalmente confiáveis, porque são pessoas ligadas à luz, ligadas ao reino eterno. Elas não titubeam, elas não vacilam, elas não traem a confiança em momento algum. Por quê?
porque elas estão ligadas à luz. Quem anda na luz não abre espaço para as trevas, não deixa espaço para as trevas. Pode enfrentar o que for, enfrentar a dificuldade que for, mas não abre mão de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Temos muitas lutas, irmãos, temos muitas dificuldades, muitas barreiras a enfrentar. Mas para vencer todas elas, para atravessar esses crisóis que a gente atravessa nessa vida nossa, precisamos estar intimamente conectados com o Senhor. Do contrário, é trágico demais. Porque com Ele, estando conectados nele, atravessamos os crisóis, atravessamos as barreiras, as dificuldades. E só com Ele podemos vencer. Imagine atravessar tudo isso sem Ele. Que esperança que a gente tem, que luz que a gente tem. Entende? Então é muito profundo lembrar que para um dia estar habitando no reino eterno com o Senhor, aonde Ele vai ser o nosso santuário eterno, como diz lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse, que no novo céu, na nova terra, nessa cidade santa, eu não vi templo nela. Claro, o templo que nós conhecemos, o daqui da terra que tinha no céu, foram feitos para cuidar de assuntos relacionados com o grande conflito, de assuntos do pecado. Uma vez que o pecado foi superado, lá mesmo no texto bíblico de Apocalipse 21, o próprio Senhor, o Cordeiro, é o nosso templo, porque Ele é a santidade em pessoa. Então estar habitando na presença dEle eternamente é estar nesse templo eterno de vida que Ele é para todos nós. Adorá-lo em espírito e em verdade. Mas a única forma disso ser uma realidade seria lembrar que nosso corpo também é templo do Espírito Santo, hoje aqui, para que Deus habite em nós dessa forma e possa lapidar a nossa conduta, as nossas decisões, o nosso pensamento, as nossas tendências, conduzir os nossos passos. Porque se a gente não permitir que Ele conduza hoje aqui, que Ele habite dentro de nós, como que a gente vai conseguir amanhã habitar na presença dEle? Como que nós chegaremos lá nessa condição? A graça de Cristo nos leva até lá. Mas para isso ser possível, quando Ele está na nossa porta e bate, nós temos que abrir, porque essa porta, a fechadura é só do lado de dentro. A tramela é do lado de dentro. Eu tenho que abrir, Ele não força a entrada. Então se eu abro, Ele entra. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Ele entra, Ele habita em mim e Ele me orienta. Que eu não devo comer isso, que eu não devo beber aquilo, que eu não devo fazer isso nem aquilo. Ele me orienta que eu tenho essa missão, que eu tenho aquela missão, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer. Ele me ajuda a escolher, Ele conduz, Ele pega o leme da nossa vida, conduz os nossos pensamentos, conduz as nossas tendências, conduz as nossas escolhas. E dessa forma, o que falamos, o que comemos, o que bebemos, o que vivemos, tudo fazemos para a honra e glória de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema, anuncie entre as nações a sua glória. Interessante, né? Já desde o Salmo 96, há centenas de anos antes de Cristo, evangelismo é coisa antiga, né, meus irmãos? Sempre foi propósito de Deus ter um povo especial, para uma missão especial, para alcançar toda a face da terra. É lamentável que a maioria absoluta da face da terra, do planeta que nós vivemos, é tomada pelo paganismo. Não é tomado pelo cristianismo. É uma ilusão o cristão pensar que ele consegue cobrir a face da terra por si próprio. A mensagem de Deus vai através dos cristãos em todo o planeta. Mas os cristãos são minoria absoluta, coletando da grande maioria novas ovelhas para o reino de Deus. Isso só é possível através de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Adoradores que têm consciência de que são simples mordomos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus, para que alcance essa massa absoluta de paganismo, mas que lá dentre eles
pessoas especiais que Deus sabe que virá fazer parte do reino possam vir. E mesmo dentre aqueles cristãos que já estão apostatados, que estão afastados, que um dia estiveram com o Senhor e hoje não estão mais, que possam voltar e renovar a sua experiência com Deus. Essa é a nossa missão, de evangelizar. Há centenas de anos antes de Cristo, isso já foi trabalhado, essa ideia vem sido trabalhada até os nossos dias. Estamos caminhando para uma situação do desfecho do conflito, onde as profecias estão se fechando tudo e em muito breve o Senhor vai voltar. Mas Ele vai voltar bem no âmago de uma grande crise, irmãos. Nós atravessaremos a maior crise que esse mundo já conheceu, desde a queda de Adão para cá. Nem o dilúvio, nem a história de Sodoma e Gomorra, nada, nada. Nenhuma crise, nenhum conflito, nenhuma guerra que já teve nesse mundo poderá ser comparado ao teor, à intensidade da crise que enfrentaremos. Mas aí naquele momento, dessa grande crise que está prestes a estourar, eu pergunto, aonde você estará? Onde nós estaremos? Estaremos nos refúgios? Refúgios preparados para atravessar esse momento? Mas alguém só estará nesses lugares se alimentar a fé hoje. Ter a certeza pela palavra de Deus que tudo o que está acontecendo aponta para isso. Que os brotos da figueira estão mostrando a chegada do verão. Como Cristo disse, quando ver essas coisas acontecer, sabei que está próximo a vinda do Filho do Homem. Realmente, ele está para vir. Mas o princípio das dores, em cada crise que houve na história da humanidade, teve início, meio e fim. Agora nós estamos tratando da pandemia para cá, um princípio de dor da última grande crise. Entende, irmãos? Logo chegará a dor de parto. Essa dor de parto dessa última crise, meus amados irmãos. Jesus fez um comentário muito tenso, dizendo, ai daquelas que estiverem grávidas naquele dia. E cuidar que as vossas fugas não caem no inverno. Sabe, irmãos? Ele comentou que muitas pessoas vão ranger os dentes de terror, de medo, ante a expectação das coisas que vai acontecer nesse mundo. Nem todo mundo teve experiência de passar medo a ponto de ranger dentes. Mas de aviso a Bíblia está cheia, de ponta a ponta. E o sermão profético de nosso Senhor Jesus Cristo, malhado de detalhes, encharcado de detalhes, para que cada um componha a força de sua fé individualmente, como lê, estuda e aguarda na palavra de Deus o cumprimento da sua palavra. A breve volta de Cristo realmente está para acontecer. Como nos dias de Pedro, Pedro reclamou que naqueles dias muitas pessoas, Deus do dilúvio, não aconteceu nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. E por incrível que pareça, eu nunca vi uma igreja tão cheia de gente. No mundo cristão hoje, igrejas cristãs hoje, com esse tipo de sensação dentro da igreja. Vivendo como se nada fosse acontecer, como se tudo está normal, tudo está tranquilo. As pessoas, por incrível que pareça, ignoram o que acontece no cemitério todo dia. Ignoram o que acontece nos hospitais nascendo todo dia. Do jeito que nasce, está morrendo gente para todo quanto é lado o tempo todo. E quem está vivo pela graça de Deus, com a oportunidade de cumprir a missão e não consegue perceber entre a vida e a morte a sua própria vida, a sua própria oportunidade. A chance de fechar de forma honrosa e gloriosa com a missão que Deus tem confiado a cada um de nós. Estamos no meio do grande conflito entre o bem e o mal, irmãos. E estamos aguardando a volta do Senhor.
Por isso temos a obrigação de anunciar ao mundo ao nosso redor, com o nosso testemunho, com a nossa crença, com a nossa fé na palavra de Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo, a sua breve volta. Evangelismo é coisa antiga. E é através da nossa instrumentalidade humana que Deus alcançará as pessoas que estão ao nosso redor. E assim, todos os escolhidos do Senhor serão reunidos de uma só vez para o encontro com o Senhor. Pense nisso, amado. Pense nisso. Sexto tema, quando Deus não se agrada de sacrifícios. Irmãos, analisando o Salmo 40, de 6 a 8, Salmo 50, 7 a 23, o 51, de 16 a 19, dentre outros salmos e outros textos da Bíblia Sagrada, sabe, irmãos, Jesus comenta aquele texto que eu comentei, lembra? Do Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24, sobre a questão de que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. O mundo, meus irmãos, o mundo cristão, o mundo religioso, está lotado de adoradores hipócritas, dos menores aos maiores, dos maiores aos menores, que no fundo, acabam cometendo indulgências absolutas, achando que por fazer isso ou fazer aquilo, ser um bom dizimista, um bom ofertante, ser um bom missionário, ser um bom pregador, ser um bom cantor, fazer isso, fazer aquilo. Fazendo isso, estará garantindo seu lugar no céu. Isso é indulgência. E isso não funciona. Nunca funcionou e jamais vai funcionar, porque a nossa oferta, quando oferecemos por nós mesmos, é a oferta de Caim, irmãos. Deus não aceita aquilo que nós oferecemos da forma que nós entendemos, que é adorar a Deus. Deus aceita aquilo que Ele pede, aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele orienta. O que Ele não pede, Ele não aceita. E não tem valor nenhum. E essas pessoas perdem muito tempo, porque nem vive o mundo e muito menos vai viver o céu. Porque se ilude a si mesmo e acha que pode iludir a Deus com a vida religiosa hipócrita. Não importa o nível social, o nível cultural, o nível teológico, de conhecimento bíblico que qualquer um tenha. O que importa é como adoramos a Deus, é em espírito e em verdade, diante de Deus e diante dos homens, então cumpriremos com a missão. E ao cumprir com a nossa missão, o nosso foco é procurar em primeiro lugar o reino dos céus e ter a certeza de que o resto será acrescentado. Não é fácil, meus irmãos, mas não é mesmo. Às vezes, atravessamos crisóis de humilhação, atravessamos crisóis de dor, crisóis de doenças, crisóis tensos na nossa vida. Mas se oferecemos a Deus a adoração que Ele pede, da forma que Ele pede e orienta, seremos aceitos e não seremos desprezados. Na época do Antigo Testamento, eram os sacrifícios de ofertas, de animais, de aves, etc., de outros tipos de ofertas que tinham. As pessoas tinham uma ideia, acabou desenvolvendo ideia, e hoje não é diferente, de achar que fazendo essas coisas estaria agradando a Deus e estaria conquistando o favor de Deus, conquistando o perdão. Arrependimento, irmãos, é uma coisa que precisa ser genuína, sincera. Ter compreensão plena do que nós erramos. E se erramos com o próximo, temos que reconciliar com o próximo. Se erramos com Deus, temos que reconciliar com Deus. E adorar em espírito e em verdade é fundamental essa compreensão e vivência na nossa jornada. Porque, do contrário, não agradaremos ao Senhor. E se não agradarmos a Deus, irmãos, estaremos perdidos, porque Ele é a vida. Ele é o doador da vida, é o mantenedor da nossa vida. Foi por isso que Jesus comentou que Deus está procurando a tais que adorem Ele de verdade, porque são tão poucos obreiros nessa tão grande seara pagã sobre a face da terra. Entende, irmão? Tão poucos obreiros que precisa realmente
de ser adoradores que adoram em espírito e em verdade, senão não consegue atingir todas as pessoas da face da terra que Deus tem no seu propósito de alcançar, porque tem uma grande maioria que infelizmente Deus já sabe que é perda de tempo. Por isso que ele tem orientações do tipo: não atireis vossas pérolas aos porcos, porque vocês viram as costas, vai rolar em cima dessas pérolas no meio do chiqueiro. Não sabe dar valor na pérola, o brilho daquela joia, entende, irmão? Mas eu e você sabemos. As pessoas que um dia andaram com Deus e hoje não estão andando mais, também sabem o brilho da joia. Basta renovar a experiência e adorá-lo em espírito e em verdade. No 7º tema, simples assim. Tem um texto aqui de Profetas e Reis, da página 27, que diz o seguinte: se não o adorarem em espírito e em verdade, e na beleza da sua santidade, o culto será sem valor. Sobre esses o Senhor declara: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Sabe, irmãos, Mateus capítulo 15, verso 8 e 9, Jesus fez esse comentário, o qual aqui a pena inspirada está trabalhando com a ideia clara da mesma maneira. Senhor Deus, encha-nos do conhecimento da tua causa, Senhor, do conhecimento da tua palavra e do teu reino. Faça-nos compreender a nossa missão, Senhor. Faça-nos cumprir com a missão. Nos ajude, nos fortaleça, para que possamos alcançar aqueles que estão no mundo ao nosso redor e possamos atraí-los, Senhor, aos teus pés, e que em muito breve tu possas voltar para nos buscar. Nos capacite, Senhor, fortaleça-nos. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa música marcou uma época muito forte na minha vida, em que eu estava assim prostrada, sem entender nada. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu, aleluia. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, Senhor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma
transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.